Boa noite, queridos, graça e paz. Amados, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Daqui a pouquinho nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 12. Deixa a tua Bíblia aberta, teu celular, o teu tablet, enfim, em Mateus, capítulo 2. Faremos dentro de instantes a leitura dos versos 1 até o verso de número 12. Ok? Eu acredito que os irmãos já começaram a notar uma certa mudança na ornamentação das lojas. Esta semana a minha esposa me pediu para ir a uma loja para comprar um material escolar. Ao chegar à loja, eu fui diretamente à seção onde eu sabia que tinha cadernos e outras coisas que a gente precisava. Só que quando eu cheguei lá, não tinha mais caderno. Não tinha mais nada do material que nós estávamos precisando. Havia uma série de enfeites multicoloridos. De vez em quando já começamos a ouvir a voz da Simone naquela música clássica, Então é Natal. Já estamos em outubro. É uma mudança no clima, no ambiente que acontece todos os anos. Talvez este ano seja um pouquinho diferente, dadas as circunstâncias. Com base nisso, ou tendo feito esta observação, nós vamos ler Mateus 2, versos 1 até o verso 12, e depois nós vamos refletir sobre as barreiras ou os obstáculos que precisam ser vencidos para a verdadeira adoração. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Bondoso Deus, nós lemos uma porção da Tua palavra, Senhor, e queremos Te pedir em nome de Jesus que esta palavra lida fale ao nosso coração. Que a meditação na Tua palavra, que o ensino da Tua palavra seja aplicado pelo Teu Espírito ao nosso coração. E que nós sejamos edificados por ela. E que a nossa vida, ó Deus, seja impactada pelo poder da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. E que depois que o Senhor a dá, ela não torna para ti vazia, mas prospera naquilo para o qual o Senhor a designou. Portanto, ó Deus, te pedimos, faz com que a tua palavra lida agora
Fale aos nossos corações, através da pregação também, Senhor, que seja o Senhor falando ao coração do teu povo, que seja o supremo pastor conduzindo o seu rebanho. Pai, fala com os teus filhos agora. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos fala que nos dias do nascimento do Senhor Jesus, uma estranha comitiva chegou a Jerusalém. Três? Seriam três mesmo? Magos do Oriente, a tradição diz que eram três, a Bíblia não diz. Mas magos do Oriente, muito provavelmente da Mesopotâmia, região onde hoje se localiza, entre outros países, o Irã e o Iraque. Desta região, estes homens saíram em direção a Jerusalém. Em outros tempos, aquela região também fora chamada de Padã Arã, também conhecida como Caldeia. Foi daquela região, por exemplo, que saíram Abraão, Sarai e Ló em direção à terra prometida, em direção aonde hoje se encontra Jerusalém. E a única motivação do coração de Abraão, Sarai e Ló era o chamado e a promessa de Deus de que faria dele uma grande nação e que o abençoaria e que o engrandeceria e que ele seria uma bênção para todas as nações. A tradição eclesiástica normalmente dá nomes a estes homens, a esta estranha comitiva. Diz que os seus nomes eram Melquior, Gaspar e Baltazar, coisa da tradição. A tradição também diz que eram três, costuma-se dizer que eram três por causa dos presentes: ouro, incenso e mirra. A tradição também diz que eles seriam reis. Melquior seria rei da Pérsia, Gaspar da Índia e Baltazar da Arábia, respectivamente. Mas isso é coisa da tradição. A Bíblia nada diz a respeito. Apenas diz que eram uns magos do Oriente. Estas tradições a respeito de quem eles seriam, de onde viriam, do que eles fariam, quais eram os seus nomes, elas foram surgir já no século VII, quando um monge chamado Venerável Beda escreveu um tratado e descreveu quem seriam esses homens. Diz, por exemplo, que Belchior era um velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, que teria partido de Ur da Caldeia. Fala de Gaspar, que seria um moço de 20 anos, robusto e que viera lá da Índia. E fala de Baltazar, que seria mouro, um homem de barba cerrada e cerca de 40 anos, que partira da Arábia. De novo, isto é coisa da tradição. Mas o que nós podemos afirmar é que a Bíblia os chama de magoi, de magos ou de estudiosos, não os chama de reis. A Bíblia não diz que eles eram basileus. Mas o fato é que, por causa dos seus estudos, eram homens que se preocupavam com a observação dos astros, com o estudo das literaturas da época, e não seria nenhum espanto para nós que eles conhecessem a literatura religiosa de Israel. E lembremos, Israel havia passado mais de 100 anos como cativo na terra deles. E quando muitos voltaram para Jerusalém, o texto bíblico fala que menos de 200 mil pessoas voltaram nos tempos de Esdras e Neemias, e havia muito mais judeus no exílio, então muitos ficaram na Babilônia, e é provável que nestes dias deles, ainda houvesse judeus, ainda houvesse hebreus morando na Babilônia. Então não é de estranhar que eles conhecessem a literatura bíblica. Mas o que fazia destes homens estranhos? Seria sua maneira de se vestir? É óbvio que a forma como eles se vestiam, de onde eles vinham, eram diferente da maneira que os palestinos se vestiam. Mas isso não faria deles homens estranhos na Palestina, que era uma região de trânsito intenso de pessoas. Por ali passavam gregos, egípcios, etíopes, romanos e diversas outras nacionalidades. Também não era o seu meio de transporte, talvez camelos e mulas. Poderia até chamar um pouco a atenção, mas em Jerusalém, naquela região, camelos e mulas também não eram nada estranhos. A sua língua também não faria deles estranhos, porque praticamente todo o mundo mediterrâneo, toda aquela região, sabia falar grego koiné.
um grego comum, então eles se comunicavam facilmente com as pessoas. Mas o que fazia desta comitiva uma estranha comitiva era o propósito da sua viagem. Por que eles estavam em Jerusalém? Simples. Porque queriam adorar o recém-nascido rei dos judeus. Diz o verso 2, eles perguntavam, imagine esses homens chegando em Jerusalém e perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para Jerusalém e viemos para adorá-lo. Ninguém em Jerusalém sabia nada sobre isso. Mas para eles chegarem até ali, e para eles chegarem até onde estava o menino recém-nascido, o rei dos judeus, e adorá-lo, eles tiveram que vencer pelo menos 3 barreiras, que às vezes se nos interpõem também. A primeira barreira que eles tiveram que superar foi a barreira da geografia. Tiveram que superar também a barreira da cultura, da história. E tiveram que superar a barreira da religião. Talvez estas não sejam as tuas barreiras, mas certamente nós temos que superar algumas barreiras. Mas vamos falar sobre estas que eles enfrentaram, porque elas nos trazem princípios para a nossa busca, para o nosso afã, para que nós também possamos adorá-lo verdadeiramente. Primeiro, a barreira da distância pode ser superada por quem quer estar na presença do Senhor. Uma das alegações que às vezes nós ouvimos das pessoas como desculpa para não frequentar os cultos é a dificuldade de acesso à igreja. Geralmente, a distância. A igreja é longe, fica longe da minha casa, eu não tenho como ir. Olha o que o texto diz, no verso 1: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Se você der uma rápida olhada no mapa, você vai ver que estes magos orientais percorreram aproximadamente 600 quilômetros, saindo da Mesopotâmia para chegar a Jerusalém. Quando nós pensamos em 600 quilômetros, nós já imaginamos uma grande distância. E observe que pensamos em uma grande distância, 600 quilômetros, no século 21, onde nós temos aviões, onde nós temos carros que são capazes de andar a 200 quilômetros por hora. E achamos 600 quilômetros uma grande distância. Temos estradas asfaltadas, estradas bem sinalizadas, estradas seguras. Agora imagine 600 quilômetros para estes homens, atravessando rios, muitos deles sem pontes, montanhas com caminhos de animais e não estradas, desertos sem água, com temperaturas oscilando entre 0 grau e 50 graus. Complicou um pouquinho. Isto explica, por exemplo, por que aqueles homens chegaram a Belém e encontraram o menino em uma casa e não na manjedoura, como aconteceu com os pastores. Há uma média de 15 quilômetros por dia para superarem desertos e montanhas com a sua comitiva. Eles gastariam aproximadamente 40 dias para chegar a Jerusalém. Mais 1 ou 2 dias até que finalmente conseguiram ver o menino a quem buscavam adorar. Mas é possível que eles tenham se demorado ainda mais, porque precisaram preparar a sua viagem. Não era uma viagem fácil de ser empreendida. Alguns obstáculos tiveram que ser superados. Como explicar então que gentios empreendessem uma viagem desta apenas para entregar presente a um rei recém-nascido? Somente uma razão, e isso faz deles homens estranhos. Somente uma razão os levava a tal atitude. Eles sabiam que não era um simples rei que tinha nascido. Não era mais um rei que havia nascido. Sabiam que iriam encontrar-se não com um simples rei a quem eles deveriam honrar, mas o rei messiânico prometido. O rei diante do qual todo joelho deve se dobrar. Eles sabiam que este rei havia chegado. Eu conheço muitas pessoas que andaram a pé e no escaldante sol da região transamazônica, no Pará, 15,
20 ou mais quilômetros para participarem de um culto. Homens e mulheres que tinham fé, que estavam se dirigindo para algo mais do que uma simples reunião social. E esses homens estavam indo para mais do que o encontro com o simples rei. Essas pessoas lá no norte do Brasil, com chuva ou com sol, enfrentavam semanalmente as distâncias e se colocavam diante do mesmo Jesus que os magos também queriam adorar. E com eles nós aprendemos o seguinte: a distância não é uma barreira para os verdadeiros adoradores. A distância nunca vai ser uma barreira intransponível para os verdadeiros adoradores, porque ninguém mora longe demais de Deus. É isso que o salmista diz, por exemplo, no Salmo 139. Não há como ausentar-se de Deus, tanto faz ser no abismo, como ser no mais profundo dos mares. Não há como se ausentar de Deus. Não há como morar longe demais de Deus a ponto de não ter como adorá-lo. Mas para quem tem o coração longe de Deus, qualquer distância é maior do que todos os desertos do mundo juntos. Porque o seu coração é um deserto enorme e nele não está o amor do Pai. E é por isso que para muitos os mandamentos do Senhor são tidos como penosos. Se você olhar o livro de Malaquias, por exemplo, você vai ver que uma multidão de homens que tinham o coração longe de Deus julgavam difícil servir ao Senhor. O mesmo Senhor que os havia trazido de volta da terra dos caldeus e os colocado de volta na terra que mana leite e mel. Para esses homens, para esses magói, não havia interesses mundanos em jogo. Não havia política envolvida. Não havia nem mesmo desejo de pedir absolutamente nada. Havia apenas o desejo de adorar ao recém-nascido rei dos judeus. E não há, queridos, razão mais forte. Não há razão mais imperativa do que esta. A principal razão que nós temos para sairmos dos nossos lares e buscarmos o ambiente de adoração é colocarmos-nos diante do Senhor, na presença do Senhor de todo o nosso coração e adorá-lo. E quem busca o Senhor de todo o seu coração o encontra, diz o Salmo 34. Quem busca o Senhor de todo o coração é deixado encontrar-se por Ele, diz o Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9. E aqueles homens atravessaram uma distância imensa, com meios de transportes precários do nosso ponto de vista, porque eles tinham no coração uma certeza: eles iam encontrar-se com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E o encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, não pode ser evitado, não pode ser adiado. Tem que ser ansiado e desejado com toda a força do nosso coração. E é com base nesta certeza que eu quero desafiar você a buscar ao Senhor de todo o seu coração sempre, com a certeza de que Ele se deixará achar por ti. E mais ainda, se você fizer isso, se você for a Ele, com toda certeza Ele o receberá. Não te rejeitará, porque é Ele mesmo quem diz em João 6,37. Primeira barreira que pode ser superada: distância, a barreira geográfica. A segunda barreira é a barreira cultural, é a barreira da história, é a barreira da falta de informação, que pode ser superada por quem deseja encontrar-se, quem deseja conhecer ao Senhor. Estes homens, estes magos, possuíam informações verdadeiras, mas imprecisas a respeito do Messias. Eles sabiam o tempo em que ele havia nascido. Sabiam também de qual país ele era rei. Sabiam até que não era um rei como qualquer outro. Sabiam que era um tipo especial de rei que requeria mais do que homenagens, mas que requeria adoração. Você encontra os magos falando sobre isso do verso 1 até o verso de número 7, que nós já lemos.
Quando estes homens souberam do nascimento do rei dos judeus, eles cometeram algumas obviedades, fruto de desconhecimento, ou fruto dos costumes, da sua cultura, da sua história. Por exemplo, onde um rei nasce? Eles vão procurar o rei na capital do reino. E era assim que deveria ser mesmo. Lugar de rei é na sede do reinado. O detalhe que eles não sabiam, a informação que lhes faltava, é que o reino de Jesus não é deste mundo. É diferente. Jesus não nasceu em Jerusalém. Mas eles chegaram a Jerusalém, onde achavam que o menino deveria estar. E eles se dirigiram ao lugar onde os reis normalmente residem, onde os reis normalmente nascem, o palácio. Esperavam encontrar um menino cercado de servos no palácio do rei da Judéia, porque eles não sabiam, mais uma vez, eles não sabiam, a sua cultura, a sua história não lhes permitia saber que aquele que havia nascido não veio para ser servido, mas para servir. Ele não estava sendo servido no palácio. Como muitos hoje, eles procuraram a Jesus nos lugares errados. Hoje, multidões estão andando de um lado para o outro como cegos, guiados por outros cegos, ouvindo gritos de que ele está em um determinado lugar ou em outro. E nós devemos lembrar que o Senhor Jesus diz que nós não devemos seguir a esses gritos, porque eles causam mais desinformação do que instrução. Ninguém vai encontrar a Jesus dessa maneira. Para encontrar a Jesus é necessário o conhecimento, que só pode ser obtido através da palavra de Deus. E é justamente na palavra de Deus que a resposta para a busca dos magos vai ser encontrada. A criança não estava no palácio. A criança não estava em Jerusalém. A criança estava onde o Senhor Deus havia dito que ela estaria, onde fora anunciado pelo profeta que ela estaria. O nascimento da criança ocorre não apenas no tempo exato, na plenitude dos tempos, mas no lugar e no contexto que haviam sido determinados pelo Senhor. Cerca de 700 anos antes do nascimento do menino, um profeta chamado Miqueias havia anunciado que o Messias nasceria numa cidadezinha pequena, chamada Belém Efrata. Nesses dias, nos dias dos magos, era chamada apenas de Belém da Judéia. Os magos, obviamente, erraram. Erraram por não conhecer. E não é diferente de hoje, quando um falso evangelho, um evangelho segundo o mundo, que mais parece com aquela proposta infame feita pelo diabo a Jesus para prostrar-se diante dele e adorá-lo, uma mensagem que tem levado multidões a acharem que estão indo na direção certa, mas ao cabo, ao fim, não passa de um largo e espaçoso caminho de morte. Os magos erraram, eles não sabiam tudo. Multidões ainda hoje estão indo a lugares onde o Senhor não é adorado. Pelo contrário, o seu nome é até usado, ele é até honrado com os lábios, mas no fundo é desprezado e odiado com todo o coração, como foi no palácio real. E qual é a causa disso? Nós podemos perceber a causa na atitude dos escribas, por exemplo. Os escribas, estudiosos da Bíblia, tinham conhecimento do local do nascimento do Redentor. E sabe o que eles fazem? Observe que coisa estranha e extraordinária. Uma comitiva estrangeira chega em Jerusalém procurando onde havia nascido o rei dos judeus. Falam que haviam visto uma estrela brilhante anunciando o nascimento do rei dos judeus, perguntando por esse menino. E os escribas olham na Bíblia e dizem: a Bíblia diz que ele ia nascer em Belém da Judéia. O que mais eles fazem? Nada. Apenas dão a informação, não tem qualquer atitude em relação ao Messias. Mas além de escribas, havia sacerdotes que, como Oséias havia anunciado, rejeitavam a verdade de Deus, que falavam coisas segundo o seu interesse. E qual foi a atitude dos sacerdotes, dos líderes religiosos de Israel a respeito do menino? Nenhuma. Não queriam saber quem ele era, onde estava.
apesar de tudo de estranho que estava acontecendo. Mas aqueles homens, aqueles magos eram diferentes. Eles queriam verdadeiramente adorar ao menino, corrigem o seu erro, param de buscar a Jesus no palácio, não intentam mais encontrá-lo na capital real e vão imediatamente a Belém, a cidade que estava no centro do propósito de Deus, de ali, naquela cidade, dar à luz o Salvador. E com o exemplo destes magos em nossa mente, nós somos mais uma vez convidados a corrigir a nossa busca. Nós somos convidados a confiar na palavra do Senhor, a entregar a direção das nossas vidas à palavra do Senhor e ver que maravilha é ter a palavra do Senhor como bússola orientando as nossas vidas. Não os costumes religiosos, não as tradições culturais ou históricas do nosso tempo, não aquilo que todo mundo faz, mas aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E os magos superaram essa segunda barreira. Mas temos uma terceira. A barreira da religiosidade. Os magos não eram judeus. E como tais, eles não seriam aceitos numa cerimônia religiosa no templo dos judeus. Se houvessem chegado a Jerusalém e ido ao templo para tentar prestar alguma forma de culto ou adoração ao Deus de Israel, porque o seu objetivo era adorar ao rei Messias, eles teriam a sua entrada proibida ali. Nós temos um outro exemplo claro disso nas Escrituras. Vocês conhecem a história do etíope, o tesoureiro da Etiópia? Por ser eunuco, impossibilitado de tornar-se judeu porque não podia circuncidar-se, ninguém perdia tempo, ninguém investia um segundo sequer em explicar-lhe a palavra de Deus. Nós conhecemos isso. Quando Felipe o encontra, ele lia as Escrituras, ele lia a profecia de Isaías que falava justamente deste menino, já tornado homem. E Felipe lhe pergunta: você entende o que você lê? Ele diz: como? Como eu vou entender se vocês colocaram uma imensa barreira religiosa entre mim e o seu Deus? Como eu vou entender se ninguém me explica? Como? Mas estes magos, eles saíram do Oriente até Jerusalém, venceram a barreira geográfica. Saíram de Jerusalém para Belém, vencendo a barreira do desconhecimento. E agora eles vão superar mais uma barreira, quase imperceptível no texto. Mas observe que há algumas barreiras que foram levantadas. Por exemplo, eles são tratados com uma certa indiferença. Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas, estudiosos, profissionais das Escrituras, homens que viviam para isso, que eram mantidos pelos dízimos e ofertas do povo, para que conhecessem e lhes explicassem as Escrituras e o caminho do Senhor. Homens que, em tese, deveriam dispor o seu coração para conhecer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus e para ensinar a vontade de Deus. Você encontra isso, por exemplo, em Esdras, no capítulo 7, verso 10. Mas estavam indiferentes. Indiferentes ao interesse e às necessidades dos magos. E é provável que alguns desses tivessem ouvido alguma coisa a respeito dos testemunhos de Simeão e Ana, por exemplo, quando um certo menino chamado Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Mas eles não tinham nenhum interesse em explicar nada. Também lidamos com a barreira de interesses inconfessáveis. Herodes só fornece a indicação sobre onde encontrar o menino porque ele próprio não sabia onde o menino estava. Não sabia onde o menino estaria, mas há um interesse inconfessável no coração de Herodes. Ele não queria promover a adoração ao Senhor Jesus. Ele não queria que o menino fosse encontrado e adorado. Ele queria que os magos encontrassem o menino, fizessem o serviço para ele e depois dissessem onde o menino estava, para que ele o matasse. Era o interesse inconfessável de manter-se no trono a qualquer custo, mesmo que para isso ele precisasse derramar o sangue de crianças inocentes, e ele fez isso. Herodes tem seguidores nos nossos dias. Tem muita gente que de algum modo se aproximam
da vida religiosa sem a motivação correta no coração, querendo apenas alguma forma de bênção, sucesso, realização pessoal, interesses políticos, financeiros, sociais, ou seja lá o quê. Havia tradições em jogo. Os magos tinham a sua própria religião. Eles tinham as suas próprias tradições religiosas, eles deveriam ser respeitados no seu meio religioso. E agora eles estão diante de uma nova religião que não lhes podia, por exemplo, mostrar uma única imagem de uma divindade. Mas ainda assim, eles vencem esta barreira porque querem adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Eu sei que não é fácil romper tradições religiosas que geralmente recebemos de pessoas que nós amamos, que nós respeitamos como os nossos pais, nossos avós, mas as tradições podem ser fúteis e inúteis e devem ser deixadas de lado quando estamos diante da possibilidade de adorar em espírito e em verdade. Todas essas tradições podem ser vencidas. A dificuldade da geografia pode ser vencida, a distância pode ser vencida, a falta de conhecimento pode ser vencida. O desconhecimento religioso, as tradições que carregamos no coração também podem ser vencidos. Eu quero concluir perguntando: quais são as tradições que ainda carregamos em nossa vida? Quais são as barreiras que ainda se interpõem entre nós e a verdadeira adoração? Existem muitas barreiras que podem dificultar a transformação de alguém em verdadeiro adorador. E talvez a mais difícil de todas elas, a mais difícil de superar, chame-se vontade. A sua própria vontade. A Bíblia chama a vontade vacilante ou fraca de ânimo dobre. Isto é, uma vontade mutável, inconstante e sem firmeza, que, embora conhecendo intelectualmente a verdade, deixa-se influenciar por fatores secundários, mas apesar de secundários suficientemente fortes para fazer com que muitos que num primeiro momento acolhem de bom grado a palavra possam se deixar enredar por essas coisas secundárias, como o Senhor Jesus fala ao contar a parábola da semente que é jogada no campo. Cuidados do mundo, riqueza, projetos pessoais, trabalho, família, amizades, relacionamentos sociais, emocionais, compromissos anteriormente assumidos, tudo isso é menos importante do que adorar ao Senhor Jesus. A Bíblia fala de homens que conheceram a verdade, conheceram profundamente a verdade. Fala de homens como Demas, por exemplo. Demas é chamado por Paulo de meu cooperador. Veja que coisa maravilhosa ter o seu nome nas Escrituras associado ao de Paulo como cooperador. Mas mais tarde é dito que Demas tinha ânimo dobre, tinha vontade fraca. E diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas tinha ânimo dobre. Mas João explica esse tipo de abandono dizendo que, embora parecesse ser crente, não era verdadeiro adorador. Não era dos nossos, não era dos crentes. Mas talvez o grande modelo de pessoas que preferem os seus interesses ao invés de adorar ao Senhor Jesus possa ser encontrado em Gadara, os gadarenos. Eles viram o Senhor Jesus curar um endemoniado que vivia nos sepulcros, vivia uma vida terrível e que metia medo em todos eles. Viram os demônios saírem daquele homem e se dirigirem a uma vara de porcos e lançar os porcos no despenhadeiro. E ao invés de adorarem ao Senhor, eles preferiram a sua própria porcaria. Eles dizem a Jesus: vai-te embora daqui, porque nós não queremos perder mais porcos. Nós não queremos que o Senhor nos dê mais prejuízos. E insistem para que Jesus saísse dali. Prioridade. Imagine se aqueles homens, se aqueles magos, no primeiro rio que tivessem que atravessar, na primeira cadeia de montanhas que tivessem que transpor, na primeira centena de quilômetros do deserto, eles dissessem: é difícil demais.
Nós não estaremos falando deles aqui agora e nem estaremos aprendendo, sendo edificados pelo exemplo deles. E o desafio é tomarmos uma atitude como a daqueles homens, diferente da de Demas, diferente dos gadarenos. Fazer diferente e ser diferente, fugir ao curso dos acontecimentos, deixar de fazer as coisas do jeito do mundo e com o conhecimento da verdade, colocar a verdade em prática na nossa vida. Isso significa vencer as barreiras. Isso significa dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós sabemos que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Nós sabemos que o Senhor deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e é assim que nós devemos ser. Não temos opção, amados. Não temos escolha. Devemos orientar a nossa vida por aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra. Pastor, eu já me encontrei com o Senhor, eu já fui encontrado com o Senhor, o que eu faço agora? Continue fazendo o que o Senhor mandou. Veja o verso 12 do texto. Sendo por divina advertência, eles já viajaram 600 quilômetros, eles já estiveram em Jerusalém, já tiveram a sua rota corrigida, já foram até Belém, já adoraram o menino, já entregaram seus presentes, mas continuam orientando a sua vida pela palavra de Deus. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A chave aqui é divina advertência. O Senhor lhes disse o que eles deveriam fazer. Herodes tinha dito: vão lá e voltem. O Senhor disse: nada disso. O que eu quero para vocês é uma outra coisa. Eles ouviram a advertência do Senhor. Fizeram o que não estava programado, mudaram a direção das suas vidas, retornaram por outro caminho, não precisavam dar satisfação ao rei do mundo ou a quem quer que fosse, porque tinham que obedecer ao Senhor do céu e da terra. Assim também tem que ser conosco. Nós devemos adorar de todo o nosso coração ao único Deus que pode nos salvar. Devemos nos esquecer de confiar em homens tão pecadores quanto nós. Devemos abandonar objetos que têm mãos, pés, boca, nariz e não fazem absolutamente nada. Devemos esquecer tradições e instituições. E devemos nos lembrar o que está escrito em Atos 4:12. Que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o ensino da palavra. Quando nós ouvimos aí nas ruas, e então é Natal, e já é Natal, quando nós vimos as lojas enfeitadas, quando nós vimos presentes sendo comprados, nos lembremos que um dia, alguns homens, não sabemos quantos, nem seus nomes, nem qual país que eles eram, saíram do Oriente e foram até o menino para adorá-lo. Deram-lhe presentes sem pedir absolutamente nada. Superaram barreiras e pautaram o curso das suas vidas pela vontade de Deus. Com exemplos como esses, nós estaremos mais habilitados a nos tornarmos verdadeiros adoradores. E no dia final ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo.